Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque Ele é realmente o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Eu não sei se os irmãos têm reparado, eu creio que sim, muitas coisas têm acontecido nos nossos dias atuais. Cumprimento da palavra de Deus. Pestes, terremotos, enfermidades, lutas, guerras. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos isso iria cada vez mais se intensificar, né? E como estamos vendo, antigamente era difícil a gente receber uma notícia no mesmo momento em que ela estava acontecendo. Hoje, através da internet, aconteceu um terremoto, por exemplo, lá agora, como aconteceu lá em Marrocos, como aconteceu ali a enchente na Líbia, automaticamente a gente fica sabendo. E quão grandes têm tomado essas proporções desses desastres naturais que está acontecendo. Mas não só isso. Hoje devemos falar muito sobre rejeição, medo, depressão, enfermidades que assolam a humanidade nos nossos dias. Eu não sei se os irmãos têm prestado atenção nas notícias, mas essa enchente que teve na Líbia agora, sabe quantas pessoas morreram? Até o momento, quase 20 mil pessoas. Este terremoto que teve na Turquia e na Síria em fevereiro desse ano, mais de 50 mil pessoas vieram a perder as suas vidas. E agora, recentemente, aí nós temos visto a enchente ali na Líbia, né? E a enchente no Rio Grande do Sul, fogo no Havaí. Aí as pessoas podem achar tudo isso normal, podem achar isso coisas naturais que estão acontecendo. Mas nós que somos servos de Deus e que temos aprendido com a palavra de Deus, nós temos observado que estamos em cumprimento da palavra de Deus. Isso que a irmã também falou aqui, é momento da igreja se levantar e nós estarmos vigilantes sobre tudo isso que está acontecendo. E quando tudo isso acontece, irmãos, o que as pessoas fazem? Aonde elas vão buscar socorro? Eu digo assim, as pessoas que talvez não tenham essa sensibilidade ainda de recorrer a Deus. Elas vão procurar refúgio. O que é um refúgio? É um local designado para ali aquela pessoa receber uma ajuda, uma proteção. Eu sei que lá em Ronde, onde nós moramos, eu sei de 2 lugares de refúgio. O Hanipon Plaza e o Shirokudomo Park. Ali são 2 lugares de refúgio e está bem escrito lá na placa. Local de refúgio em caso de acidentes naturais, tipo terremoto, taifu, tufão, né? Por quê? Porque esses são os lugares preparados pelas prefeituras para que, se algo acontece, as pessoas possam ir se dirigir para esses locais. Então é de extrema importância onde você mora, você conhecer os seus lugares de refúgio. Porque depois ali vai ser concentrada a distribuição de alimentos, água, medicamento, enfim. É o local onde as pessoas vão encontrar abrigo, vão encontrar socorro. Isso eu estou falando no campo natural. Mas e no campo espiritual? O que o salmista diz? Deus é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é socorro presente na hora da angústia e na hora da dor. Então nós temos um refúgio. Independentemente da luta pela qual você esteja passando, pela dor, pelo sofrimento, sei lá, pela enfermidade, pela circunstância adversa, você tem um refúgio, você tem uma fortaleza. E essa fortaleza, esse refúgio, é o Deus que nós servimos. E nesses últimos dias, mais do que nunca, nós precisamos estar cientes de que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O Salmo, ele dá a seguinte introdução: Salmo dos filhos de Corá. Quem foi Corá? Isso. Ele foi aquele que liderou a rebelião contra Moisés e Arão. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Onde foi ali a terra se abriu e engoliu todos aqueles que se rebelaram contra Deus naquele episódio, que está lá em Números 16. E a Bíblia está falando aqui que muito dos salmos, alguns salmos foram escritos pelos filhos de Corá. Por quê? A Bíblia também fala que Deus é um Deus justo. Os filhos não pagará pelos erros dos seus pais. Amém?
Então ali os filhos foram poupados. O Antigo Testamento, pelos judeus, é chamado de Taná, todo o Antigo Testamento. E a Torá é chamada pelos judeus os 5 primeiros livros que compreende o Pentateuco que nós conhecemos. Amém? E depois vem o Taná, que compreende de Gênesis a Malaquias. Então essa era a Bíblia, era a palavra que os judeus tinham. No tabernáculo, quando Deus instituiu o tabernáculo, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, ainda não havia o ministério de adoração. Havia somente o serviço sacrificial, de oferecer ali um animal para pagar a culpa, fazer expiação pela culpa do pecado que alguém houvesse cometido contra o seu próximo ou contra Deus. Então a pessoa ia lá, levava um animal, aquele animal era sacrificado para expiar, para tirar, para fazer essa transferência. Então aquele animal ele estava pagando um preço, estava recebendo fazer esse ritual, para perdoar os pecados. Os irmãos têm essa consciência, dos irmãos que acompanham e leem a Bíblia, amém? Quando Davi ele intenta construir o templo, Deus o proíbe porque ele era um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue. Mas Deus fala que o filho dele, Salomão, iria construir o templo. Só que Davi, a maior parte dos salmos que os irmãos vão ver na Bíblia foram escritos por Davi. A Bíblia diz que Davi deixou tudo preparado para Salomão. Ele não pôde construir, mas ele deixou tudo preparado. As riquezas que ele conquistou nas guerras, como Salomão teria que organizar ali o serviço no templo, Davi deixou tudo preparado para seu filho, de modo que este só ali ergueu o templo e deu continuidade àquilo que estava no coração de Davi. Os salmos são chamados de Telerim em hebraico, onde foram instituídos os salmos. Davi escreveu 74 salmos. Asaf escreveu 12. Corá, ou os filhos, a descendência de Corá, e esse Salmo 46 que a gente leu é um dos escritos pelos filhos, pelas descendências de Corá, escreveu 9. Salomão escreveu 2 salmos, Etan e Natã escreveu 1, Moisés 1, e 51 salmos, não se sabe a autoria, quem escreveu, totalizando 150 salmos. É bom eu dar essa introdução para os irmãos ver como que isso é importante. Ou seja, nem todas as pessoas estão preparadas para receberem esse tipo de reconhecimento. Então 51 salmos, ninguém sabe a autoria, ninguém sabe quem escreveu, mas são salmos maravilhosos que nós temos na palavra de Deus. E como a gente estava falando, 9 desses salmos foram escritos pelos filhos pela descendência de Corá. Estudando essa parte dos salmos, um dos historiadores, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, que após esse acontecimento, dessa rebelião que foi liderada por Corá, e ali Deus toda aquela prova, né? Porque Corá queria liderar uma rebelião para voltar para o Egito, não estava reconhecendo a autoridade de Moisés nem de Arão, e ele falou, basta, Deus não fala só com você, Deus fala comigo também. Então eu reuni aqui um povo que também não está satisfeito com o que você está fazendo, se dirigindo e falando para Moisés, para Arão, e nós vamos voltar. E Moisés muito se indignou com isso, a Bíblia diz. E Moisés falou, vocês não estão pecando contra mim, vocês estão pecando contra Deus. Porque não sou eu que estou liderando vocês, Deus está somente me usando. Mas quem está liderando, quem está conduzindo vocês é Deus. Mas se vocês estão com dúvidas se Deus está agindo, se Deus está fazendo a obra através de mim, amanhã pela manhã tome os seus incensários nas suas mãos, e amanhã de manhã, aquele a quem Deus responder, esse é com quem Deus está falando e com quem Deus está trabalhando. Então, no dia seguinte pela manhã, se ajuntou lá as pessoas que estavam do lado de Datã, nessa rebelião, e as pessoas que ficaram ali do lado de Moisés. E Moisés dirige uma oração e fala para o povo, aquele a quem Deus responder que Deus fazer algo sobrenatural, porque Moisés não orou da seguinte forma, Senhor, mata esses rebeldes, mas que o Senhor faça algo sobrenatural, que o Senhor abra a terra, de alguma forma extirpa essas pessoas que estão em rebelião contra ti. E a Bíblia diz lá em Números 16, a terra se abre,
e engole todos aqueles rebeldes que estavam ali nessa liderança dessa rebelião contra Deus. E aí, aqueles também que tentaram fugir, com esses incensários que eles estavam portando nas suas mãos, eles são acometidos pelo fogo. E ali morrem muitas pessoas e posteriormente mais de 14 mil pessoas morreram através da praga. Essa praga cedida pela oração de Moisés e de Arão. E ali o povo fica temeroso a Deus. Mas ao mesmo tempo, o povo ainda continua meio que em rebelião, mas talvez não assim abertamente ainda. Porque no próximo capítulo eles falam assim: olha o que vocês fizeram contra os nossos irmãos. Tipo assim, tudo que aconteceu, eles começaram de novo a colocar a culpa em Moisés e em Arão. E aí novamente Arão e Moisés vai orar e interceder diante do povo para que Deus não viesse consumir toda aquela nação. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois vem a descendência, os filhos de Corá, que ficaram ali, a descendência dos levitas. E esse historiador, ele diz o seguinte, que essa descendência depois sofreu muita rejeição e muita perseguição. Porque todas as vezes que eles iam fazer algo para Deus, eles falavam assim: não, seus pais, olha o que os seus pais fizeram. Então eles iam cantar alguma coisa para Deus, um já se levantava, outro já dava uma desculpa que ia para o banheiro, e não ficavam e não prestavam atenção. Eles eram que essa tribo começou a ser meio que desprezada, os descendentes de Corá, os filhos, essa geração que veio após essa rebelião que o pai encabeçou. Deus julgou a atitude dos pais, Deus poupou os filhos, eles continuaram ali como tribo. Depois Deus chama a tribo de Levi para o sacerdócio, para fazer ali o trabalho no templo. Isso no tabernáculo, quando o tabernáculo é instituído. Só que no tabernáculo, como eu disse, não havia o ministério de adoração. O ministério de adoração ele vai ser iniciado, ele vai ser colocado, ele vai ser instituído no templo que Salomão constrói, onde Davi ali deixa tudo preparado. E Davi deixa até as escalas de cada serviço que era prestado ali no templo, inclusive a escala dos adoradores. Então, a tribo de Levi, irmãos, não é só de adoradores. A tribo de Levi, quando a gente escuta às vezes, os levitas da casa do Senhor. E as pessoas pensam, então levita é só quem louva a Deus. Não, levitas são todos aqueles que estão fazendo um serviço na casa de Deus. Seja um porteiro, seja um diácono, seja uma pessoa que traz uma água para o pastor. Esse é um levita. Então, dentre a tribo dos levitas, havia sim adoradores. Pessoas que foram separadas para este propósito. E dentre esses adoradores, nessa escala que Davi fez, Davi colocou os filhos de Corá. A descendência dessa geração dos coraitas. Por isso que os irmãos vão ver em alguns salmos, esses salmos foram escritos pelos filhos dos coraitas. Pela descendência dos coraitas. Amém? Tudo isso para a gente poder entender quando a gente lê esse salmo. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar do salmo do Cântico dos Degraus. Eles são 15 salmos, que é o salmo dos 120 até o 134. Esses salmos correspondem aos cânticos de romagem, ao cântico de peregrinação. Era cantado todas as vezes, 3 vezes por ano, o povo tinha que sair cada um do seu lar e ir para o templo, adorar ao Senhor. E esses salmos eram entoados durante esse percurso. Algumas famílias levavam dias até chegar no Monte de Sião, onde estava estabelecido o templo que Salomão construiu. Então, esses salmos, se os irmãos forem ver, eu só separei aqui os primeiros versículos, o povo ia cantando esses salmos para Deus, durante a caminhada, durante essa peregrinação. O Salmo 120 começa assim: na minha angústia, clamei ao Senhor. O 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então tudo isso o povo ali na caminhada, indo para o templo adorar o Senhor, eles já iam entoando esses salmos. Por isso que fala salmo de cântico, de romagem, de peregrinação. O Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 123, a ti que habita nos céus. O Salmo 124, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito nós já teríamos sido consumidos pelos nossos inimigos. O Salmo 125,
Os que confiam no Senhor, os montes de Sião, que não se abalam, porque eles já estavam lá contemplando o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 126, quando o Senhor restaurar a sorte de Sião, nós não seremos confundidos. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 129, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, muitas vezes me perseguiram, mas em todas o Senhor me ajudou. E caminhando para o final, Salmo 133, ó quão bom, quão suave e agradável é que os irmãos vivam em união. E o Salmo 134, para finalizar esses 15 salmos, bendizei ao Senhor. Então os irmãos repararam que esses 15 salmos que o povo cantava, ele começa na angústia e termina onde? Na adoração. Na adoração, irmãos, porque eles já chegaram no templo, chegaram na casa de Deus para adorar ao Senhor e sentir a presença de Deus. O templo havia 15 degraus, por isso este nome. E naquele dia, esses filhos, descendência dos coraitas, chegou a vez deles, chegou a escala deles, de entrarem no templo, ficaram responsáveis de adorar ao Senhor, ministrar o louvor nesse dia. E o historiador, o comentarista diz, o que passou na mente deles? Olha como a gente tem sido desprezado, olha como a gente tem sido rejeitado, mas Davi nos está dando uma oportunidade. E a Bíblia diz que aquilo que é rejeitado pelo homem, Deus, ele abraça. Deus, ele consola. Deus nunca se esquece de nós. Vamos ali conversando com o outro, o que nós vamos cantar ao nosso Deus? O que nós vamos louvar ao nosso Deus? Aí o historiador diz que um dos irmãos vira e diz, eu compus um salmo. E é esse salmo que nós lemos. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Socorro bem presente em nome de Jesus. E ele vai ali, irmãos, ministrando os salmos. Ele falou assim, nós vamos cantar isso aqui para Deus hoje. Nós vamos ministrar. Então ele subiu um degrau e cantava a Deus. Subiu outro degrau e cantava a Deus, até chegar ali, no salmo principal. E aquilo que é interessante, irmãos, que quando chega no versículo 10, Deus responde. Por isso que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Deus agora fala assim, agora vocês podem parar. E ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre toda a terra. Deus não esquece da sua dor. Deus não esquece do que você está passando. Talvez alguns não compreendam, alguns não entendam, mas Deus conhece o seu caminhar. Deus conhece a sua entrada e a sua saída. A Bíblia diz que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abrindo agora lá em Mateus capítulo 23, diz assim, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo, e fazei todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, que quer dizer mestre, mestre. Nesta passagem de Mateus capítulo 23, eu vou fazer aqui uma comparação. Naquela época dos salmos, em que os salmos foram escritos, o povo ia com um propósito só na casa de Deus. Fazia toda aquela peregrinação. Muitos relembrando o tempo que passaram cativeiros, como escravos na Babilônia. Então tem esses salmos também de trazer a lembrança, o tempo, trazer a lembrança, o culto. E eles iam com um só propósito, adorar a Deus. Quando já na época de Jesus está falando, olha, prestai atenção a esses mestres que estão aí no templo hoje, no templo de Jesus, a esses escribas, a esses fariseus. Jesus fala assim, olha, prestem atenção no que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles
querem adoração para si. Eles tiraram o Deus do centro e colocaram o eu, o egocentrismo, no lugar de colocar Deus no centro da vontade. Ou seja, a adoração deixou de ser cristocêntrica e passou a ser egocêntrica. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. As pessoas querem receber elogios. As pessoas querem ser reconhecidas. As pessoas querem ser adoradas. E Jesus está falando aqui, na época de Jesus, 2000 anos atrás. Eles querem estar assentados na cadeira de Moisés. Então Jesus fala, observai, pois, e praticai tudo aquilo que eles vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não praticam. Artam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os homens dos homens, mas eles próprios nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, pode aconselhar bem, falar bem, ministrar bem, mas eles não praticam aquilo que eles estão fazendo. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens mestres. Jesus fala para os discípulos, vós, porém, não quereis ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu, ou seja, o nosso Deus. E aí Jesus vai começar a falar sobre o princípio das dores. E ele vai dizer que muitas coisas iriam estar acontecendo, nos finais dos tempos iria vir muito sofrimento para o povo. Pestes, terremotos, enfermidades, tudo isso que nós estamos vendo nos nossos dias. E quando a volta de Jesus estivesse próxima, essas coisas iriam se intensificar ainda mais. Então, irmãos, é motivo de nós estarmos conscientes, discernindo o tempo, porque os dias são maus. Então, aonde que nós vamos procurar refúgio? Aonde nós vamos buscar nos fortalecer? Só na presença de Deus, irmãos. Não tem outro lugar. Tudo isso que está acontecendo no nosso meio, na natureza, a fúria, é Deus sinalizando para nós nos consertarmos, para nós buscarmos, para nós estarmos vigilantes, para nós estarmos indo para o templo, sim, como era cantado nesses 15 salmos de romagem, de peregrinação. Cada um de nós saímos da nossa casa hoje, estamos vindo aqui para a igreja, para o local que Deus nos escolheu para estarmos reunindo como igreja, como povo de Deus. Então nós já temos que sair dos nossos lares com este propósito. Eu vou para a casa de Deus para adorar a Deus. Eu vou para a casa de Deus para render a Ele louvores e gratidão. Eu vou para a casa de Deus para que Ele possa me ministrar, falar comigo, prestar um culto digno, um culto racional, um culto do qual Ele é digno e merecedor. Então, se nós pegarmos ali desde o Salmo 120, se nós aplicarmos cada salmo ali na nossa vida, ali a gente já vai receber uma ministração tremenda, irmãos. Eleva os meus olhos para os montes. Quantas pessoas hoje estão levantando os seus olhos e estão dizendo, olha, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer da minha vida? Pessoas enfermas, pessoas doentes da alma, da mente, do coração. O problema não é só os desastres naturais, o problema que está acontecendo é com o corpo e a mente das pessoas, que está aí, parece zumbis andando no meio da rua, no meio das fábricas, aonde nós andamos e convivemos. Pessoas sem direção, sem discernimento, sem saber o que fazer, perdidas, completamente perdidas. Deus tem nos levantado, Deus tem nos colocado nessa terra. E outra, como diz Pedro, aqui também nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso lar, a nossa pátria, ela é celestial, ela é nos céus. Quem de nós aqui não tem saudade da sua terra natal, da onde nós nascemos? Talvez aqui no Japão estamos só de passagem, mas na verdade a nossa terra, a nossa descendência, nós que viemos do Brasil, mas muito mais que isso, às vezes não vem dentro de nós um desejo, puxa, eu estou aqui no Japão, mas nada é comparado com a nossa terra, com a nossa pátria, com o nosso lar, aonde nós nascemos, que fala a nossa língua, é a nossa cultura, e estamos numa cultura totalmente diferente, onde não fala a nossa língua, tudo diferente. Mas nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui por um propósito. Mas vira e mexe, bate esse sentimento. Ah, como eu queria estar no Brasil, como eu queria estar ali com os meus familiares, como eu queria estar ali com os meus pais, como eu gostaria de estar ali ao lado da minha família. E assim tem que ser essa saudade dentro de nós, brotar esse sentimento com relação aos céus,
Porque os céus é a nossa pátria. O céu é para onde nós vamos morar eternamente. Então, quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que criou a terra. Alegrai-vos, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ter alegria, irmãos, alegria. Porque nós temos uma casa de Deus para ir, para cultuar a Deus. Tantos outros salmos que nós vimos aqui, só a introdução, mas quando ele termina ali, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam unidos em comunhão. Nós estamos vendo tudo isso acontecendo, as dores, pestes, é triste. Eu levantei aqui só os dados quando eu pesquisei na internet, 20 mil, 50 mil nações sendo dizimadas, e alguém pode se levantar e falar assim, onde está Deus em tudo isso? Por que Deus permite tanto sofrimento, tanta dor, tantas calamidades? E eu falo, Deus continua no mesmo lugar de sempre. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. Deus, irmãos, Ele não te livra da dor, do sofrimento, mas Ele te livra na dor, no sofrimento. Às vezes, muitas vezes, Deus vai nos permitir passar por situações. Mas quantas e quantas vezes eu creio que cada um de nós já ouviu, por 1 centímetro, naquela batida de carro, se tivesse um pouquinho mais para cá, o médico falou que eu não teria sobrevivido. A gente dirigindo, às vezes, por 1 milímetro, por 1 centímetro, o carro vem, nos dá uma fechada ou passa um farol vermelho. E você toma aquele susto e breca. E você fala, nossa, se tivesse acontecido um acidente. Numa cirurgia, quantos e quantos, eu já ouvi vários testemunhos. Durante a cirurgia, os médicos já, tipo assim, a gente vai operar porque é a última esperança, é a última solução, mas a gente já vai alertando a família que a probabilidade de vir a óbito é muito alta. E quando acaba a cirurgia, o médico falou assim, não sei o que aconteceu, mas a pessoa sobreviveu e a operação foi um sucesso. É tudo ali, está na mão de Deus, irmão. Assim como Deus esteve no sofrimento com Jó, porque Deus permitiu o sofrimento de Jó, Deus deu autorização para que o inimigo ali trabalhasse. Como Deus permitiu o sofrimento na vida de José, porque as pessoas se levantam e falam assim, mas por que Deus não impediu? Quando a mulher de Potifar o acusa, sendo que ele era inocente, e lá na prisão, por que Deus não permitiu que aquele carcereiro se lembrasse? Esperou 2 anos para que ele se lembrasse da promessa que ele fez para José quando José interpretou os sonhos daquele carcereiro. Ah, agora eu me lembrei. Quando eu estava preso lá na prisão, aquela pessoa que estava presa comigo me interpretou meu sonho dizendo ali para o faraó, tudo, irmãos, Deus está no controle de toda a situação que está acontecendo na sua vida. Deus vai nos permitir passar por alguns processos, sim. Mas nesses processos, como em tantos outros irmãos e irmãs que estão aqui no nosso meio, que estão em outros lugares espalhados pelo mundo, como a irmã aqui orou pelos missionários, eu trouxe aqui os livretos sobre a Coreia do Norte, depois os irmãos vão pegar no final do culto. O que é a Coreia do Norte? Países em que o evangelho não pode nem ser falado, nem ser pregado. Você não pode andar com uma Bíblia. China, por exemplo, que só, entre aspas, uma igreja reconhecida, aceita pelo governo. Mas você não chega nessa igreja e você vai lá e leva a sua Bíblia e você lê o que você quer. É aquilo que o governo vai separar ali para você ler. Porque se tiver alguma palavra, alguma intenção que vai contra o governo, contra ali o ditador, eles não permitem que você leia. E quando aquele missionário, a gente teve o prazer de conhecer, esteve lá na igreja lá, muito tempo atrás, que veio lá da China, ele falou que nessa igreja ainda, os irmãos passam lá, faz uma fila e anota no caderno. A irmã lembra, né, quando ele falou isso. E a pessoa lê lá, marca lá, eu quero ler Salmos, capítulo 46, versículo 1, isso que a gente lê hoje. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Então ele vai anotar lá no papel. Eu só quero ler, mas eu não vou ler hoje. Daqui 2 anos, daqui 1 ano, mais ou menos, dependendo do número de pessoas, ele vai voltar lá. E ele vai ler só esse versículo. Isso porque é a única igreja autorizada. Mas graças a Deus que nós estamos aqui no Japão, que é um país ainda que nos permite e nos dá liberdade de adorar a Deus. Dias dessa igreja que o primeiro-ministro que foi morto, né, foi frequentado. É a igreja bem fora da palavra de Deus, mas que tem até no Brasil. E por causa disso o governo ali vai fechar essa igreja, né? Porque é uma igreja que visa muito pegar o dinheiro das pessoas, o bem das pessoas. Então a gente tem que estar observando. Você já pensou
se intensifica e é generalizado, e toda a igreja que fala da Bíblia, que fala de Deus, também vai ter que ser fechada. Então nós temos que tomar cuidado, como nós estamos procedendo, como nós estamos agindo, que igreja que você está frequentando, que se verdadeiramente está pregando a palavra de Deus. E orarmos para que isso não se alastre, não tome proporções, que nós lá no futuro é generalizado de uma forma que nós também venhamos a ser proibidos de andar livremente, cultuar livremente a Deus, como nós temos essa liberdade hoje. Mas eu quero deixar para os irmãos hoje, que Deus colocou no meu coração hoje para entregar para a igreja, independente de tudo isso que está acontecendo no mundo, como ali os descendentes dos coraitas, eles tiveram ali a oportunidade, independente do que eles sofreram, seja rejeição, seja humilhação, por causa do que fizeram seus pais, que se rebelaram contra Deus, eles tiveram uma oportunidade de restauração. Eles foram colocados ali naquela escala da Bíblia. Não, eles são levitas. Eles têm um ministério de louvor. Eu vou colocar eles para adorar a Deus. A gente pode imaginar, pode conjecturar, pode ter tido rejeição. Alguém deve ter chegado para Davi, não. Você não lembra, Davi? Olha aí os anais das histórias, olha lá a Torá, vamos quer que eu traga a Torá para você ler, Davi? Lá está escrito, os seus pais se rebelaram contra Deus. Eles não poderiam nem entrar no templo. Davi, não, eles são levitas. Eles vão entrar e fazer parte dessa escala. E naquele dia chegou a vez deles. Então quando eu comecei a ler esse salmo, eu estava estudando essa palavra, irmãos, meu coração se encheu de alegria. De ver como que Deus trabalha em cada situação. Porque a gente às vezes não dá muita importância. Quem escreveu o salmo, qual é a história dessa pessoa que escreveu os salmos? Mas ali está, descendentes dos filhos de Corá. E quando ele escreve ali, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, é o meu socorro, presente na angústia e na dor. Talvez ele estivesse se lembrando de tudo que eles passaram. E de quantas e quantas vezes, irmãos, a gente tem que se lembrar sempre. Aonde Deus te tirou e aonde Deus tem te colocado. Talvez nesse processo, você está passando sim algumas dores, alguns sofrimentos, algumas perseguições, mas é tudo visando o nosso crescimento, a nossa maturidade. E aí eu dei esse exemplo de todas essas calamidades, desastres naturais que está acontecendo. Li essa parte para os irmãos de Mateus, do princípio das dores, porque é algo que está acontecendo é algo que vai se intensificar cada vez mais. E a igreja não pode ficar murmurando ou reclamando, dizendo, ai, onde está Deus em tudo isso? O que está acontecendo? Olha quantas pessoas morreram, olha quantas pessoas estão sofrendo. Deus está no mesmo lugar, Deus está no controle de tudo. Tudo isso é consequência do que o homem está fazendo, de não reconhecer Deus como seu Senhor e seu Salvador. Mas Deus está falando, Deus está dando um aviso, ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de você me buscar. Ainda há tempo. Porque eu estou dando esse tempo para vocês. Porque eu os amo tanto, irmãos. Deus nos ama tanto que Ele quer cada um de nós firmes na sua presença. E diante de todas essas calamidades, como eu falei, aonde as pessoas vão procurar socorro? Elas vão procurar um local de refúgio, um local seguro. Por isso que em todas essas cidades há esses locais. Principalmente no Japão, em que vira e mexe tem tufão, tem terremoto. Agora, onde que o crente vai buscar refúgio? Onde o crente vai buscar socorro? Somente em Deus. Aleluia. Somente em Deus. Então nós temos que tomar essa palavra desse salmista e dizer, Deus é o meu refúgio. E em alguns momentos, Deus vai falar para nós, como falou quando esse salmista estava ali concluindo esse salmo. Aquietai-vos, acalme-se, Deus vai falar. Respira. Talvez você está vivendo um momento de tribulação, num momento de correria, num momento de bombardeio sentimental, emocional, espiritual, e você está perdido. Deus fala, calma, aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra, porque um dia toda a língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Não tem como escapar, irmãos. A Bíblia diz isso em Apocalipse. Você está aqui hoje, dê glorifique a Deus, dê graças a Deus,
Agradeça a Deus. Você é crente, você já se converteu, agradeça a Deus. Você conhece alguém, ajude essa pessoa que ainda não é, leve-as no caminho do Senhor. Fale do amor de Deus, fale da palavra de Deus, fale, proclame a salvação, porque Jesus está às portas. Não há mais tempo para se perder. Nós temos que cada vez mais, irmãos, sair. Quando Deus fala ali, aquieta-te, Deus está falando, calma o seu coração. Para. Sabe quando a gente está naquela correria? E a Bíblia, isso é científico, não é fisiológico. Muitas vezes nós temos que parar e respirar. Porque a gente tem que bombear sangue para o nosso cérebro. Pode ver que se você está correndo ali, você fica ofegante porque a gente precisa parar um pouco. Precisa parar, irmão. Calma. Respira. Senhor, o Senhor está no controle. Aí é aquele momento que a gente vai dar aquela pausa e fala assim, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Quais as consequências dos meus atos? Você vai fazer um balanço. Eu estou progredindo, eu estou regredindo, eu estou estacionado? O que está acontecendo na minha vida? Respira. Senhor, tu estás comigo. Um dia eu te aceitei como meu Senhor e Salvador. A tua palavra diz, a tua promessa diz que o Senhor está comigo todos os dias até a tua palavra se cumprir por completo. O Senhor vier nos buscar ou ir de encontro com o Senhor. Mas nesse processo, respira, calma. O que eu estou fazendo? Agitação das decisões, as consequências das decisões. Está tudo assim, chegando tudo de uma vez. Muita informação, muita enfermidade, muita luta, muita dor, muito sofrimento. É tanta coisa. Então assim, calma. Eu não sou seu Deus? Eu não sou seu Deus? Eu sou seu Deus. Se você não fala que eu sou o seu Deus, aquieta-te. Calma, porque eu sou teu Deus. E eu estou no controle de tudo. Respira, vamos dar agora um passo de cada vez. Preciso tomar essa decisão aqui, preciso resolver isso aqui. Eu sempre gosto de dar esse exemplo das irmãs que cozinham, porque você não pega um monte de ingrediente, dependente do prato que você vai fazer, e coloca tudo na panela de uma vez, não é, irmãs? Até para os homens também que cozinham. Não, há um processo. O alho, dourar a cebola, colocar ali depois o ingrediente, esperar um pouco, ferver, cozinhar, depois vai lá e vai adicionando outros ingredientes, aí o prato fica feito. Por isso que fala que não tem um ditado lá que fala que apressado come cru, porque a pessoa não tem paciência. E essa modernidade que nós estamos vendo hoje, as pessoas não estão tendo paciência, irmãos. Não estão tendo paciência para esperar o agir de Deus na sua vida. Há um plano, há um propósito, mas nós precisamos respeitar aquilo que Deus está fazendo. E isso é um processo, irmãos, que muitas vezes Deus vai falar assim, calma, aquieta-te, eu estou no controle, eu sei o que é melhor para a sua vida. Você pode elaborar os seus planos, você pode fazer os seus planos, até aí eu permito você fazer. Mas se esses planos vão se realizar de acordo com a minha vontade, não com a sua. Então Deus vai falar assim, ó, Deus vai criar situações e Deus vai começar a frustrar alguns planos que nós fazemos. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está falando, esse plano que você está fazendo não é o meu plano para a sua vida. E quando Jeremias fala assim, os meus pensamentos e os planos que eu tenho para vós, são o quê? Bênção. Deus nunca vai nos levar a concluir algo que não seja para a bênção, para a edificação nas nossas vidas, mas sempre para nos abençoar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Então, por isso que eu falo para os irmãos, aquieta-te, acalme-se, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar orando agora com a igreja. Se você tem alguma causa, se você está passando por uma situação difícil, algo que de repente aí surgiu na sua vida e você quer receber oração, da onde você está, se quiser vir aqui à frente, tudo bem, a gente vem, ora. Mas se você quiser permanecer no lugar, permaneça no seu lugar. Eleve agora os seus pensamentos para este problema, entre aspas, para esta causa, e eu vou ministrar uma oração para os irmãos. Feche seus olhos. Independente do que você está passando, se é uma enfermidade, se é uma luta, se é uma perseguição, se é problema familiar, se é até mesmo problema espiritual, se o desânimo está querendo chegar na sua vida a dizer, você não precisa continuar assim nessa intensidade de buscar a Deus, é a voz do inimigo trabalhando na sua vida. Então tudo isso nós vamos colocar agora em oração. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua amada igreja, a igreja que o Senhor comprou através do sangue do teu Filho, Jesus na cruz, através da morte sacrificial do teu Filho, Pai. Porque o Senhor olha para cada um de nós e o Senhor vê filhos e filhas
que estão aqui na tua presença hoje. Talvez clamando por socorro, talvez clamando por ajuda, por alguma causa, por alguma situação que está acontecendo neste momento, Pai, no lar de algumas pessoas aqui, de algumas vidas. Então, Senhor, a tua palavra diz que tu és o nosso refúgio, que tu és a nossa fortaleza, que tu és socorro presente na hora da angústia e na hora da dor. E o Senhor também diz nesse mesmo salmo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado. Coloco cada causa aqui, cada situação que porventura algum dos teus filhos aqui presentes esteja passando, para que possamos descansar no Senhor, esperar no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor venha abrir portas, Senhor, que o Senhor venha ministrar, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos sempre estarmos com a nossa mente, o nosso coração voltado somente para Ti, Pai. Para que possamos estar atentos ao ouvir da Tua voz, nos concedendo a solução, nos concedendo as atitudes certas a serem tomadas, ó Pai. No nome de Jesus, Pai. Eu sei que aqui estão Teus filhos que vieram de perto, de longe, mas estamos aqui reunidos na Tua casa, Senhor, para Te adorar. Porque somente Tu és Deus e não há outro Deus além de Ti, Senhor. Para sermos consolados, para que o Senhor venha ministrar em nossas vidas, ó Pai. Então vai ministrando em cada vida aqui presente, em cada lar aqui representado, Pai. No nome de Jesus, independentemente da situação pela qual cada um de nós aqui estamos passando, Pai. Como disse um outro salmo, eu estou levando os meus olhos para os montes. De onde me virá esse socorro? E a palavra diz que o meu socorro vem do Senhor, Pai, que criou os céus e a terra. Que devemos sempre estarmos alegres, confiantes, Senhor, porque estamos em direção e estamos na posição e estamos no templo do Senhor. A graça e misericórdia, não porque somos merecedores, Pai, mas porque o Senhor quer nos ver bem, o Senhor quer nos abençoar, Pai. Que possamos estar no centro da Tua vontade, Senhor, para sermos agraciados, Senhor, pela Sua graça, Pai, no nome de Jesus. E que cada um de nós, Senhor, possamos estar buscando cada dia mais o Senhor, nos santificando, Pai, nos preparando, Senhor, para termos este encontro com o Senhor, até que esse dia possa chegar, que possamos estar vigilantes, Pai, nos separando das coisas deste mundo, da imoralidade, da perversidade, da maldade, da ignorância, Pai. No nome de Jesus, possamos estar cada dia mais nos aproximando do Senhor, Pai, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Assim, eu ministro esta oração, Pai, para a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.